gravado nos litigantes estúdios da Unigran, direto de Dourados, interior do Mato Grosso do Sul, a cidade que as pessoas emprestam a máscara na fila da lotérica. Esse é o seu podcast Direito do Mato. Eu sou Fabrício Brown e lute como um boleto, porque os boletos sempre vencem. Eu sou o professor Fernando Machado e aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Aqui é o professor Vinícius de Almeida e, como diria Odair José, se eu pago a pensão, é pensando em você. Filosófico, né? Sobre a sombra do Onipotente, eu já fiz o ato constitutivo da Igreja Pentecostal na sombra do Onipotente. Já? Já. Então já foi uma grata lembrança aí da advocacia, né? Pastor Nivaldo. Um abraço para o pastor Nivaldo, se estiver nos ouvindo, né? Se não estiver também, né? Irmãos e irmãs, gostaríamos aqui de agradecer a todos que nos ouvem diariamente ou semanalmente, a todos aqueles que interagem conosco nas redes sociais. Contar com o carinho e o apoio de vocês é muito importante para nós. Continue nos ouvindo, divulgue aí para os seus amigos, para os seus colegas e para os seus familiares. Lembrando mais uma vez que a nossa caneca do Direito do Mato, ela está à venda, contato inbox. E também fica aquele convite para você conhecer mais do projeto Direito do Mato, acompanhando a gente nas redes sociais. Confere a gente lá no Instagram, no Facebook e também ouve e veja os episódios passados lá no nosso canal do Spotify e também no nosso canal do YouTube, que tem os extras, que são os cortes que a gente separa para você conhecer mais nosso trabalho. E agradecer também o apoio e a nossa parceria com a Unigran e a ajuda do nosso querido Paulo Budner, que chefia a nossa equipe, né, de produção aqui, que vocês não podem ver, mas é uma equipe aqui com 32 profissionais que estão trabalhando todos os dias para que o Direito do Mato seja entregue com a maior qualidade possível no conforto do seu lar. Lembrando que são todos voluntários, sem vínculo empregatício. Todos voluntários. Certo, e nesse episódio de hoje, o que a gente vai trabalhar? O que a gente vai tratar? Aqui, professor Fabrício, professor Vinícius, quando o Mauro Capelletti escreveu sobre o acesso à justiça, né, tenho certeza que ele não pensou em algumas ações que seriam propostas, né? Então, nós separamos aqui algumas ações que são as ações que não deveriam ter sido propostas. Ou então, vergonha alheia. Seria uma vergonha alheia jurídica, né? Então, vamos para a primeira delas. Juíza nega pedido de advogado para ser o Superman e indica que o processo é inútil, né? Uma sugestão aqui do nosso ouvinte, Diego Toffoli, que nos mandou aqui essa sugestão de pauta. Uma petição, no mínimo peculiar, chegou à mesa da juíza Érica Watanabe do Tribunal de Justiça do Paraná nesta semana. Tratava-se de uma notificação judicial proposta pelo advogado Aldebaran Luiz von Holleben, morador de Ponta Grossa, contra a produtora Warner Bros. E Clube Flamengo, para que ele fosse reconhecido como Superman no Brasil. A magistrada negou o pedido em decisão publicada nesta quarta-feira, dia 10, sugerindo não haver no processo qualquer necessidade ou utilidade. Para comprovar suas alegações, von Holleben apresenta duas fotografias tiradas quando ele era criança, em que aparece usando um tênis do super-herói e uma camisa do referido time de futebol. Ele diz que quando ganhou esses itens em 1978, ocorreu uma sincronicidade com uma vitória do Flamengo num campeonato mundial. Ao vislumbrar uma ação do destino, argumentou que o clube deveria então reconhecer, declarar e divulgar que ele conquistou o equivalente ao título em questão. O time deveria, desta forma, ver que o advogado foi o mais rápido que o Superman Christopher Reeve. Bom que ele fez uma referência ao Superman clássico, né? Foi. Do cinema. Pois é, e o interessante, se vocês procurarem essa notícia, ele divulga as fotos. Ele mostra lá essas fotos aqui que ele tava com um tênis, o tênis e a camisa do Flamengo em cima de num parque de diversões, assim. Bom, mas interessante dessa decisão dada pela juíza Érica Watanabe é que ela não conseguiu visualizar a ideia da necessidade ou utilidade dentro dessa ação. Qual seria o nome dessa ação? Ele fez uma notificação, né? Uma notificação. Notificação judicial. Tá, verdade. Fez uma notificação judicial. Não observou essa ideia da necessidade e utilidade. O que remete a gente, lógico, ao CPC, que no artigo 17 ele fala quais são as condições da ação,
que pelo CPC de 2015 nós temos uma mudança, a gente diminuiu, emagreceu um pouquinho o negócio, sendo que atualmente são condições da ação o interesse de agir e também a legitimidade das partes, sendo que esse interesse, ele precisa, né, ter esse binômio necessidade e utilidade. E eu pergunto para vocês, qual que seria a necessidade aqui? Para começar, eu acho que nenhuma. E para terminar, nenhuma. Todos nós temos algum super-herói, algum personagem que nós nos inspiramos, né? Quando eu era criança lá em Amambai, eu tinha uma botina do Chico Bento, mas nem por isso eu vim crescer com uma ação contra Maurício de Souza, né? Requerendo para mim aí o título de Chico Bento do Mato Grosso do Sul, né? Não, você toda Amambai ia fazer até isso. porque se fosse em Amambai seria uma ação coletiva, né? Aí seria uma ação coletiva. Eu acho aqui que ele não comprovou que ele é kryptoniano. Né? Verdade. E o poder dele, de super poder dele, ocorreu uma vez só, que foi conceder aquele campeonato mundial para o Flamengo, e depois acabou. Então o super ali se esgotou muito rápido. A ideia do artigo 17, quando ele vai falar sobre legitimidade, então a legitimidade clássica é que você vai então defender um direito seu, um interesse que seja seu, né? Cada um, o titular do direito é aquele que deve postular em juízo, né? Admitido excepcionalmente aquelas situações de substituição processual, quando, por exemplo, o Ministério Público, o sindicato, a associação pode representar ali as pessoas que estão sob sua tutela jurídica, né? Aqui no caso, o advogado não conseguiu demonstrar que ele tinha legitimidade para pleitear esse direito, ou seja, o fato dele ser considerado o Superman brasileiro não constitui um direito que possa ser reconhecido no seu ordenamento, no seu conjunto patrimonial de direitos, né? Então é um direito que não é necessariamente um direito que possa ser vinculado ao titular. E eu acho que também, quanto à legitimidade passiva, faltou incluir aqui a DC Comics, né? Verdade. Por mais que a Warner seja detentora da DC, do filme e tudo, mas a criação do Superman é pela DC Comics. Então, já que ele quer reivindicar o título, né? Não deveria compor aqui no polo passivo. E teríamos uma questão também com relação à competência, né? Porque se nós entendermos que a competência como regra do domicílio do réu, aí eu não sei se a Warner, se ela possui sucursais, né, agências ou filiais no Brasil que possam aí que permitam que ela seja demandada aqui no Brasil. Não, ela até possui. Nesse caso eu acho que poderia. Mas como eu gostaria de ver que se fosse uma ação e fosse julgada. Mas certamente que não é em Ponta Grossa, né? Não seria em Ponta Grossa, né? Não. Por mais que seja uma cidade grande com habitantes peculiares, né? Mas o nome dele até que você daria um bom vilão contra o Superman. Von Holleben. Aldebaran, né? Aldebaran. Foi feita uma coletânea de nomes aí. É por essas e outras que eu sou um dos defensores de que a OAB tem uma terceira fase, um exame psicotécnico, né? Tem. Ou no mínimo toxicológico. Ou os dois. Às vezes ele cansou de ser advogado. Fala, quer saber? Agora você é o Superman. Ou o Flamengo é kryptonita dele e não deixa ele desenvolver os poderes corretamente. Mas se bem que ser o Superman também não tem muito ganho não, porque são os da Marvel que hoje tem mais potencial econômico, né? É isso. Você não viu o Snyder Cut da Liga da Justiça? Não sei quem é, Não sei, não. Não sei. Então tá bom. Partindo para isso, o novo... Isso que eu realmente não vi mesmo. Tudo bem que tem 4 horas e 20 minutos de duração, mas ficou bem melhor do que a versão original. Assistiu, Vinícius? Não, eu perguntava, assistiu então? Assisti. Precisando assistir esse. Na verdade, não assisti nem Mulher Maravilha, não assisti nem Aquaman. Mas que não tem nada a ver também, né? E olha que nós estamos na pandemia, né? Você tá bem de vida social. Bom, vamos lá para a próxima notícia. Advogado é condenado em má-fé por ajuizar 246 ações semelhantes. Isso que é tempo livre, hein? O 23º Juizado Especial Civil do Rio de Janeiro condenou por litigância de má-fé um consumidor do município de Nilópolis e seu advogado ao pagamento de uma multa de 10% do valor da causa, assim como ao pagamento das custas processuais e de honorários ao escritório de advocacia que defendeu a Light Serviços de Eletricidade S.A. da ordem de 10% sobre o valor da causa.
A empresa fornecedora de energia elétrica, representada pelo Fragata e Antunes Advogados, provou que havia 246 processos ativos movidos contra ela pelo mesmo advogado, sempre com narrativa semelhante e desprovida de verossimilhança, alegando diversas interrupções no fornecimento de energia. Além disso, provou em juízo que não houve interrupção no período informado pelo consumidor e que os protocolos de reclamações juntados na inicial não se referem à residência dele, e muitos deles sequer existem. O cara tem tempo livre, porque para enfrentar o PJE e de protocolar 246 ações, ele passou alguns dias fazendo isso. Mas será que não deu alguma inconsistência e duplicou o protocolo? 245 vezes? Não, mas são semelhantes, não são idênticas. Então realmente aí é um problema mais grave, né? Dois pontos que são questões comuns no Brasil. Um deles é a falha na prestação dos serviços públicos, aqui no caso a energia, ainda que prestado por uma empresa privada, é um serviço público que ele é concedido para iniciativa privada, então ela trabalhando no regime de concessão, ela opera, então ela está operando serviços públicos e ela deve prestar um serviço de qualidade, sendo ela aí objeto de fiscalização, tanto dos poderes públicos, por exemplo, agências reguladoras, quanto dos demais órgãos de proteção ao consumidor ou de fiscalização de serviços estaduais ou municipais. Não estando alheia, é claro, à possibilidade de uma ação judicial em caso de uma má prestação do serviço que traga prejuízo ao consumidor. Outro ponto que nós temos no Brasil, a chamada advocacia de massa, né, que são aquelas ações muito semelhantes, que normalmente possuem ali a fatos parecidos, o mesmo direito e muitas vezes o mesmo réu ou réus que atuam na mesma área econômica, assim como nós temos ações contra empresas de telefonia, contra serviços bancários, que é uma característica do atual momento aí de judicialização do Brasil. O professor Fabrício, no mestrado, ele fez um trabalho sobre os 100 maiores litigantes do Poder Judiciário, né? Esse trabalho, o professor Fabrício, eu e o professor Fabrício, no mesmo grupo, dividimos em outros 4 trabalhos. Isso é o princípio nada se cria, tudo se transforma. E nosso trabalho esse assunto ele foi exaustivamente trabalhado, né? Até hoje eu decorei os números daquele negócio, tanto que eu apresentei. Foi tão debatido que nunca mais ninguém falou sobre esse assunto, né? Mas aqui nós temos uma situação que se amolda a essa questão de litigância contumaz, né? O que ocorreu especificamente nesse caso? O advogado em conluio com o advogado em conluio com um cliente distribuiu 246 ações. Aqui o primeiro ponto é que não é o advogado que tinha 246 ações de 246 clientes, era um único cliente e um único advogado que distribuiu uma série de ações. Acredito aqui, por exemplo, no Rio de Janeiro deve ter várias varas do Juizado Especial do Consumidor, então a ideia dele foi: vou protocolar várias, serão distribuídas entre vários juízes leigos ou juízes togados e com isso ninguém descobrirá, né? Infelizmente alguém descobriu, né? Até a inocência dele, né? Do processo digital achar que não vai descobrir, né? Correto. Certamente o escritório recebeu 1, 2, 3. Quando chegou ali na ação 182, mais ou menos, ele começou a desconfiar que havia muitas ações parecidas, né? Provavelmente quando protocolou a primeira já perpetuou a competência também, né? Então deve ter ficado muito com essa parte do juizado. Só que eu acho interessante que ele vai naquela estratégia de que vai que uma hora dá, né? O vai que dá. Certamente ele deve ter conseguido algumas, né? Deve ter conseguido alguma. É a mesma coisa que assistir um filme várias vezes esperando que o final mude, né? Vai que uma hora, um momento, isso acaba modificando. Então assiste do Zack Snyder, muda. Vai mudar muito tempo na tua vida, né? 4 horas. Mas vamos lá, o cara tá, tudo bem. Nós temos um direito constitucional que é a ideia do acesso à justiça. Só que, 246 vezes... Isso aqui não... É o que configura o abuso do direito, né? O Código Civil, no artigo 187, diz que configura também ato ilícito o exercício, né? O abuso no exercício de um direito.
vamos socorrer aqui os nossos alfarrábios, né? Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes. E aqui ele extrapolou grandemente, né, os fins econômicos, que era buscar a reparação do direito dele violado, que a gente não sabe qual que é, né, a boa-fé, na hora de litigar você também deve agir de boa-fé. Então, essa maneira foi... O princípio da cooperação, né, processual. Isso. Dessa maneira, o que ele quis? Assoberbar o escritório com tantas ações para, de certo, em uma delas, dar uma revelia, alguma coisa, não produzir uma defesa e conseguir êxito. Chegava uma hora que o pessoal dava tanto saco cheio, né? Fiquei sabendo, não vamos mais responder esse negócio. Não, mas se todas são semelhantes, a defesa está pronta, né? Tem que ir em audiência, né? Que é juizado. A questão do juizado e a audiência. Mas eu acho que o próprio juizado pode ter identificado que hoje o sistema faz automática a busca pela litispendência, né? Ele já faz aquela busca e emite certidão, então os sistemas do processo digital estão dessa maneira. Então é por isso que eu falei no começo, meio que uma vergonha alheia aqui, né? O CPC, ele trouxe... E nós fazemos um apelo aqui, não escreva mais o novo CPC, né? Não é mais novo CPC, né? Tem gente que ainda escreve novo CPC. Ele é só CPC, né? Ele é só CPC, não é mais novo CPC. Quando você for escrever o antigo, escreve o código de Buzaide. Que ninguém vai saber do que você está se referindo. Não vai. Pode tirar o N da frente. O artigo 80 do Código de Processo Civil, ele traz a litigância de má-fé. E ele dá alguns contornos mais claros para a litigância de má-fé, o que facilita com que o juiz ele possa aplicar esse instituto em determinadas situações. Então, nós temos ali no artigo 80 situações as situações que dão... que podem ser consideradas como litigância de má-fé: deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso, alterar a verdade dos fatos, usar processo para conseguir objetivo ilegal, que é uma das situações que pode ser encontrada aqui, opuser resistência injustificada ao andamento do processo, proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo, provocar manifestamente incidente manifestamente infundado, né? Aquela questão protelatória do Poder Judiciário, e interpuser recurso com o intuito manifestamente protelatório, né? Eu acho que ele se encontra nos 4 aí. E se criar um quinto, ele se encontra aí também. Procedimento manifestamente infundado. Talvez tivesse fundamento, mas tem 245 aqui que não. Ele só não vai no 7º, que é o do recurso, porque não deu tempo de chegar no recurso ainda, né? Mas ele poderia chegar do inciso 7 do artigo 80. Mas aqui, então, houve a condenação do advogado e a condenação no caso da parte, né, em litigância de má-fé. Resta saber se vai ser aplicada a litigância de má-fé em todos os outros processos. 10% do valor da causa. Será que vai nos 246? Então, aí vai dar um valor um pouco maior, né? Por mais que a gente imagine que o valor da causa não seja alto individualmente, mas multiplicado por 246 vezes, ele terá que parcelar aí pelo menos em umas 6 parcelas, né? E tanto foi reconhecida a litigância nesse sentido, que o juizado especial não tem custos processuais na primeira instância, né? E ele foi condenado em custos processuais justamente pela litigância de má-fé, que daí permite a cobrança de custas. Então, honorários de custas só no caso de litigância, nesse caso, na primeira instância. Então, a ideia da litigância de má-fé é conciliar esse artigo 80 com o artigo 5º do CPC, que fala sobre a necessidade de boa-fé por parte em relação às partes. Só que eu acho que tem um erro dentro dessa decisão, que é que, por mais que é merecido, há entendimentos do STJ e do STF que o advogado ele não pode sofrer a penalidade de litigância de má-fé, enquanto o patrono, no caso, seria apenas a parte. O advogado ele pode responder de forma administrativa perante a OAB, mas há entendimentos por parte, então, dos tribunais superiores que ele não poderia responder, vamos dizer assim, de forma solidária, ou como se fosse, então, a parte. Então, estou dando tese para o recurso para ele. Pro advogado, pelo menos, né? Mas eu acho que essa aqui parte é questionável. O juiz, a juíza, ele condenou o advogado junto por causa que extrapolou a questão da má-fé de um processo só. Então, foi algo que foi
imaginou-se maquinado pelo próprio advogado a distribuição de tantas ações e não só da parte. O advogado incorreu na chamada lide temerária, né? Então ele assumiu aqui, junto ao seu cliente, ele assumiu a responsabilidade pelo protocolo indiscriminado de ações muito semelhantes, né? E até porque se realmente foi comprovado que houve ali protocolos que não eram da unidade consumidora do autor, ou protocolos que nem existiam, então o advogado certamente que ele participou aí em conluio com essa produção ilícita de provas. É isso aí, fica a lição de moral. Uma ação já está o suficiente. Mas olha a próxima notícia. Juíza do Rio nega indenização à criança mordida por outra em creche. É normal que crianças briguem e se mordam. Essa é uma questão que pode ser resolvida com diálogo entre os envolvidos, sem necessidade de se recorrer ao judiciário. Com base nesse entendimento, a juíza Vanessa de Oliveira Calavieri Félix negou o pedido de uma mãe que pretendia que a creche onde o filho estudava, em São Gonçalo, fosse condenada a pagar a indenização de R$20 mil porque uma criança da mesma idade, menos de 2 anos, lhe deu mordidas durante os 4 meses em que conviveram na unidade. Na sentença, a juíza destaca que, de tudo que foi alegado e provado, não há nenhum fato que extrapole o absolutamente rotineiro, normal e comum ao dia a dia de crianças de 2 anos de idade que convivem em uma creche. Segundo Vanessa Cavalieri, adultos cada vez mais infantilizados assoberbam o poder judiciário com ações infundadas, cujo cerne é nada mais do que um inconformismo com a infelicidade. Como se existisse um direito absoluto à felicidade, como se o juiz tivesse o poder de garantir essa felicidade permanente e restrita a todas as pessoas. Essa mãe, a hora que leu a sentença, deve estar chorando no banho, né? Mas essa questão acontece direto em creche, escola e crianças pequenas, e os professores realmente não têm o controle sobre as 20 crianças ao mesmo tempo. Eles estão ali, professores e monitores, professoras, monitoras, tentando controlar essas crianças, né? Nós temos hoje, o professor Fabrício aqui pode falar com mais propriedade com relação à paternidade, né? A como ser um pai no século XXI. Mas hoje é muito comum que os pais tenham uma tendência maior a uma superproteção dos filhos, né? Eu quero dar ao meu filho tudo aquilo que eu não tive quando eu era criança, né? E uma dessas questões, essa superproteção, é justamente de evitar ao máximo que o filho possa sofrer pequenos inconvenientes, né? Que são comuns no contexto no qual a criança está inserida, né? Por exemplo, mordidas entre crianças aos 2 anos é algo relativamente comum, né? Até porque os dentes estão nascendo e coça, né? Exato. E é uma questão assim que certamente que alguns anos atrás não haveria, né? É muito semelhante ao chamado bullying, né? Que hoje é uma prática totalmente fiscalizada, controlada, combatida, e é algo que não é novo, algo que é muito antigo, mas só de uns anos para cá que ganhou uma repercussão muito maior, né? Até recebeu um nome, né? Exato, né? Eu me recordo que quando eu estudava lá em Amambai, quem colocava apelido nas crianças era a professora. Era ela que inventava os apelidos, né? Começava com ela, né? Era mais ou menos ela. Ô gordinho, você não ficar em silêncio, não vai comer a merenda depois, né? Isso era normal dentro do... Ou derrota, fica quieto. Isso era mais ou menos normal dentro do ambiente escolar, né? Mostrar a pior nota da sala para o aluno, fazer essa exposição era algo assim Falar a nota em voz alta para todo mundo. Era algo meio que rotineiro quando eu estudava lá em Amambai, né? Não, mas isso acontecia, né? O meu recado era para não brigar na rua, porque se eu apanhasse na rua, eu apanhava em casa também. Então, foi aí que você aprendeu o princípio do bis in idem, né? Então, se eu apanhasse, ficava quieto. Apanhar duas vezes pelo mesmo fato, né? E de instâncias diferentes. É verdade. Instâncias diferentes. Mas aqui é interessante ver a questão da configuração do dano moral. Porque ela pediu uma indenização, a mãe da criança, para o dano moral. E o que vai caracterizar isso é o próprio Código Civil também, o que é considerado dano moral. Então, primeiro, para que isso tenha a possibilidade de indenização no dano moral, tem que configurar isso como um ato ilícito, uma ilicitude. Se a creche cometeu um ato ilícito. Então, diz lá o Código Civil, aquele que por ação ou omissão, né, voluntária, negligência ou imprudência, ou até mesmo imperícia,
violar o direito de alguém e causar dano ainda que meramente moral, comete ato ilícito. Então, na análise aqui, a juíza deve ter percorrido as provas constantes e não identificou nenhuma conduta negligente, né, imprudente ou até mesmo imperita, no caso da culpa da creche. Que a creche tem agido com culpa, passando isso numa conduta normal entre as crianças ali, que a creche não contribuiu com isso. E sequer se percebe aqui que os pais da criança foram acionados, né, também para compor a ação, porque eles também não teriam como impedir esse comportamento da criança. E surgindo o dano, nesse caso, também a configuração do dano, qual foi o dano que a criança sofreu? Na questão ali do fortalecimento da personalidade, de saber lidar com o oposto, com aquele que não lhe é amigável e tudo, só fortalece a personalidade da criança, né? Fica com um couro mais duro. Aqui o professor Fabrício falando em brigas, eu me recordo aqui de um momento que eu sempre fui muito tranquilo e por outro lado uma pessoa que se emociona com facilidade, né? Eu tive apenas uma situação em que eu briguei na escola ao longo da minha infância e no momento em que eu fui para brigar com o meu adversário, ele me empurrou, eu acabei ficando nervoso e chorei. Daí ele acho que ficou com pena de mim e acabou não me agredindo, né? Foi o mais perto que eu cheguei de uma briga no meu momento de escola, né? Uma breve reflexão aqui que eu me lembrei, né? Você já fez terapia e já superou essa parte, né, Fernando? Não, eu não cheguei a fazer, mas eu vou procurar um profissional habilitado. Esse trauma você não curou ainda. O legal dessa decisão que ela mencionou sobre um direito à felicidade, que uma coisa que motivou então seria o inconformismo e a infelicidade. O Poder Judiciário tem que fazer a gente alegre, tem que fazer a gente feliz. Você sabe que tem pessoas que gostariam de inserir no inciso 5º, no artigo 5º da Constituição, dentre os direitos fundamentais lá, um inciso do direito fundamental à felicidade. Aí seria a utopia suprema, né? Porque repriso dos até como diz o samba, né? Tristeza não tem fim, felicidade sim. Então é impossível garantir isso. Aprofundando isso é uma lógica liberal, na verdade. O direito à busca à felicidade, inclusive não mencionado dessa maneira, mas também você consegue meio que encontrar na Constituição. Só que vem aquela coisa, o que é o felicidade aqui no Brasil? Mas não é o direito à felicidade, é o direito de buscar a felicidade. Busca a felicidade, que é a lógica, busca a prosperidade. Mas daí colocar direito à felicidade é o quê? Não falei, reprise dos trapalhões todo dia. Iríamos contrariar Tim Maia, né? Que uns nascem para sorrir e outros para sofrer, né? Então... E a sabedoria está na música, então não tem felicidade, só tem tristeza. Um ponto interessante aqui... Pô, cara, isso foi pessimista. Isso foi pessimista. Mas no final do carnaval acaba o samba, etc. Tem que escolher um outro sambista para ficar no meu lugar. É assim. Aí vem a Aquarela. A vida é assim, professor Vinícius. É sofrida. Né? Você veja essa quarentena, nem série você está assistindo. Mas né? Eu imaginei que você fosse falar uma outra coisa, professor, eu me assustei. O que também não está acontecendo. Não está acontecendo, mas é melhor não falar. É melhor não falar. Um ponto, mas eu confesso que eu me assustei agora. Acho que todo mundo entendeu. Um ponto importante aqui, e já entendemos a razão da infelicidade do professor Vinícius. Um ponto importante aqui é que nessa ação certamente foi enfrentada a conduta da creche que tinha ali o dever de guarda com relação às crianças. Possivelmente, pela sentença da magistrada, verificou-se que a creche cumpriu todos os protocolos que são necessários para que permitisse ali, certamente, que a pronta cessação da agressão entre uma criança e outra, o atendimento, a comunicação aos pais, o suporte ali que a escola ofereceu. Diferente seria se, por exemplo, se a creche organizasse o UFC das criancinhas, né, e fizesse ali uma competição colocando as crianças para brigarem umas com as outras, né? Aí você teria uma conduta a ser indenizável. Mas, uma rinha de criança, né? Correto. Por exemplo, valendo leite com Nescau. Né? No Brasil tem rinha de anão. No Rio Grande do Sul, Uruguaiana, foi preso um pessoal porque tinha rinha. Então no Brasil tem rinha de tudo. Não nos surpreenderia se tivesse uma de criança. E nesse caso, então, ao que tudo indica, a escola cumpriu com o seu dever de guarda e adotou os procedimentos necessários ali para que o dano não fosse majorado.
ou seja, não promove Ou que rinha de não, criança. Marjorato, não tivesse dano. Que não houvessem condições, que não houvesse ali uma potencialização dos efeitos da mordida comum entre crianças, né? Isso também é importante para dar um pouco de acalento às professoras e monitoras que lidam com crianças também, né? Porque eu sei que eu tenho 2 filhas e sempre levei na escola e continuo levando, e eu vejo aquelas crianças ali, né? Quase que endemoniadas, por assim dizer. Então eu me solidarizo a essas professoras, monitoras e profissionais de educação que lidam com a educação infantil e juvenil. A criança dos 6 aos 13, ela é um preposto do Satanás na Terra, né? Porque ela pode fazer de tudo no momento em que ela está sozinha, né? E você imagina 20 crianças dessas todas num único local, né? Professor Vinícius. Não, agora sou eu, né? Agora sou eu, né? Então, vamos lá. Senador dos Estados Unidos da América processa Deus. Ernie Chambers. Seria um Chambers, né? Fica assim. Pode ser, fica desse jeito. É conhecido por fazer críticas aos cristãos. Medida foi para criticar o alto número de processos ridículos nos Estados Unidos. O senador Ernie Chambers, do estado de Nebraska, abriu um processo contra Deus no condado de Douglas. Condado de Douglas é ser tipo uma Rio Brilhante lá dos Estados Unidos, né? Condado, sei ainda lá. mais em Nebraska, que é... Não é do Hobbit, é de Douglas. Bom, continuando, conhecido por críticas aos cristãos, o democrata disse no processo que abriu semana passada que Deus gera medo e que é responsável por milhões de mortes e destruições pelo mundo. Segundo ele, Deus gerou inundações, furacões horríveis e terríveis tornados. Chambers comentou que Deus fez ameaças terroristas contra ele e seus eleitores. Conforme o senador, ele abriu o processo em Douglas porque Deus está em todas as partes. Segundo Chambers, a iniciativa foi uma forma de protestar contra o alto número de processos que são abertos pelos americanos, que ele considera ridículos. Ainda não se sabe quem será o advogado de Deus. O cara tinha que entregar o final, velho. Então, o final é... Por que ele falou que era uma forma de protesto? Se ele ficasse quieto, ia ser meio desgraçado, né? De certo, perguntaram, né? Temos que analisar que do ponto de vista cristão, ele acertou a competência. Se Deus está em todos os lugares... Deus é onipresente e onisciente. Deus está também no condado de Douglas. Então, do ponto de vista da... Se a gente trouxesse para a realidade brasileira, não importaria se você fosse na Justiça Estadual, Justiça Federal... 2 irmãos do Buriti seria competente. Justiça do Trabalho... A questão é, um juiz ateu poderia fazer esse julgamento? Justiça Federal, eu acho que não, porque no artigo 109 da Constituição não se refere são somente empresas, União, autarquias e empresas públicas federais. Então seria residual, então seria justiça estadual. E necessariamente teria que ser um juiz ateu para ser imparcial. Tem isso. Ou não? Seria o caso, né? Seria o caso, porque senão você pode alegar a suspeição, né? Assim como o Sérgio Moro, né? Foi considerado suspeito. Nesse caso juiz aqui, cristão poderia ser amigo íntimo. Poderia, dependendo da quantidade que ele... Por exemplo, você comprovar que todos os domingos ele vai na igreja, então ele frequenta a casa da parte com regularidade. É o que caracteriza a amizade íntima. Amizade íntima, né? Então, nesse caso... Seria suspeito. Por outro lado... Ou católico do IBGE, né? Aquele que pergunta a religião e fala, não, sou católico. Por outro lado, se o juiz for um ateu catequista, ele também pode ser inimigo. Declarado. Ser inimigo, então, nesse caso, eu acredito que teria ser um juiz agnóstico, né? Budista. Não, agnóstico. Que é aquele ateu cagão, né? Que tem medo de... Não acredita em Deus, mas tem medo de ir pro inferno, né? Então, ele fica ali mais ou menos no... então, acho que teria uma decisão mais imparcial. Acho que na base do vai que, né? Ele fica por ali, né? Não tenho nada contra. Dependendo do caso, no dia do juiz final, ele fala, eu nunca critiquei, né? Estou por aqui. Buda, Shiva e Nossa Senhora Aparecida na casa dele, assim. Aquele que vai... Aquele que quando o filho passa um vestibular vai para Aparecida, mas no final do ano também pula umas ondas e acende não vou falar mais. Então, nesse ponto, então, a competência está correta.
Competência está Competência tá correta correta. para julgar. Qualquer juiz aqui, eu acho, seria competente. E quanto ao valor da causa? Como é que você calcularia o valor da causa nessa situação? Bom, o valor da causa seria de acordo com o dano sofrido, mas ele está pedindo, eu não sei diretamente qual é o pedido, porque ele se sentiu ameaçado por Deus. Deus fez ameaças terroristas contra ele e seus eleitores. E Deus causou diversas mortes e destruições pelo mundo, inundações, furacões horríveis, terríveis tornados. Então ele está pedindo a reparação de todos esses danos causados e de todas essas mortes, então o valor da causa seria meio complicado aqui. Ou algo para cessar a ameaça. Tipo, E mandado outro de segurança ponto, preventiva. e se Deus não contestar, opera-se os efeitos da revelia ou Deus tem as prerrogativas da fazenda pública? Fazenda pública, eu acho que não, né? Porque fazenda pública não é de Deus, né? Faz sentido. Não, Faz não sentido. é de Então, Deus, né? nesse Fazenda caso, pública não é de Deus. então está correto. Eu acho E que... agora, o MP participaria como fiscal da jurisdição das igrejas? Olha, eu acredito que por segurança você intima o MP e ele diz que não precisa dele. Que é o que normalmente a questão acontece, patrimonial né? e ele não Você precisa se intima o MP, manifestar. ele fala que não vê, não verifica ali razões para o ingresso do MP, né? Então, eu creio que não precisaria do Ministério Público. Mas serve de recado, né, pessoal? Porque ações ridículas surgirão a todo momento e aqueles que têm interesse... Temos uma outra questão também, né? Tem outra questão? Porque, Tem outra por questão. exemplo, supondo que que a ação seja procedente e Deus seja condenado, né? Aí teríamos a questão do cumprimento da sentença, né? Também que seria uma outra dificuldade, né? Tudo é de... A primeira dificuldade é como é que você cita Deus. Olha, Edital. se nós pensamos que considera esse domicílio sempre quando há filial, sucursal, agência, então a igreja da comunidade ali já Qualquer pode ser, uma, né? Qualquer já pode ser cristã. feito, né? Nesse caso, o padre pode ser contratado preposto para fins de... O padre ou Deus. o pastor, né? Mas aí pode ser padre, pastor, Sim, mas o preposto... rabino, porque é o mesmo Deus. Pode ser o Henrique Cristo. O Henrique Cristo. Não, aí é o Deus em si, né? É verdade, ele é constante. Ele é o Deus. Matou a charada. Então é só mandar citar Henrique Cristo. pô. Né? E condenar o Henrique Cristo a pagar. E na hora da execução, por exemplo, qualquer bem... Do né? Henrique Cristo. E qualquer bem poderia ser... Aquela mobiletezinha dele lá. Qualquer bem poderia ser penhorado, né? Porque segundo o padre Fábio de Mello, tudo é do pai, né? Então, Tudo é do pai. qualquer bem poderia ser penhorado aí para a satisfação do crédito. Inclusive o do senador Chambers, Ernest Chambers, porque ele acredita em Deus, tanto que ele processa Deus. Você só processa algo que existe. Que você algo que acredita. existe, É verdade, exato. tem isso. Poderia, aí nós teríamos a confusão, né? Patrimonial, a confusão, né? Do Código Civil. Do Código Civil. Onde você é credor e devedor de si mesmo. Loucura, hein? Acho que a gente deu muita ideia aqui, hein? Deu, né? Deu muita ideia. É melhor pararmos por aqui. Vai. Melhor a gente encerrar como se nada tivesse acontecido. E até que para seguirmos a questão do tempo do nosso, nós deixamos de fora mais 8 notícias aqui. Porque senão a gente ia passar a tarde discutindo isso aqui. E talvez a nossa cota de pecados também já esteja por hoje, né? Já incomodando bastante a Deus. Só que aqui em nossa defesa, pecados de menor potencial Veniais. ofensivo, né? São pecados aqui de menor potencial ofensivo. No ato penitencial eles já podem ser São chamados pecados perdoados. veniais. A autoindulgência também. Correto. Então é isso, pessoal. A gente selecionou essas pérolas jurídicas só para você ver como que o acesso à justiça às vezes toma um caminho diverso. Então fica aqui aquele agradecimento a todos vocês que ouvem, acompanham a gente no Direito no Mato. Muito obrigado. É com o apoio de vocês que o nosso projeto ele consegue continuar e desenvolvendo mais e mais. Irmãos e irmãs, fica aqui o nosso agradecimento mais uma vez e o nosso pedido para que você nos siga nas redes sociais, especialmente no Spotify e principalmente no YouTube, para que você tenha acesso aos vídeos e aos cortes que são postados com frequência quase que diária, né? Cada 2, 3 dias. Normalmente eu acho que é mais seguro. Semanal, é frequência semanal. Frequência semanal. Peço encarecidamente que vocês façam uma campanha para aumentar o número de seguidores, tanto no Spotify quanto no YouTube. Né? Inscrevam-se no canal, participem do canal. Que quanto mais pessoas participarem, mais aumenta a divulgação orgânica do nosso conteúdo. Né? Então,
assistam, inscrevam-se, inscrevam seu pai, a sua mãe, o seu primo e tal, entrem na conta deles e inscrevam no nosso canal. Agradeço novamente a Unigram pela parceria, a ajuda sempre especial do Paulo. Tenham todos uma ótima semana, um grande abraço, sejam felizes.